Vou gravar para... Foi. E Bom dia a todos, todas, todes. Oi a todos. Vou bom começar dia, falando. pessoal. Bom dia, bem-vindos. A gente vai abrindo na hora e vai falando um pouquinho para poder acolher vocês e esperar um momentinho para começar realmente esse panorama. Primeiro, dizer que é um prazer, eu sou Adriano Bittar, e dizer que é um prazer receber tantos colegas, amigos, parceiros interessantes, né? Talvez seja uma palavra boa para começar. São pessoas muito interessantes e é um prazer trazê-las para perto, para esse diálogo. E nós somos do Cria Corpo. Então, o Cria Corpo é uma linguagem de movimento criada por mim e Carla Helvas, super parceirinha, está ali. E a gente criou essa linguagem há uns 2 anos atrás, durante um pouco da pandemia, com as possibilidades advindas da pandemia também, mas pela abertura que nós queríamos, né, de falar sobre o movimento de uma perspectiva ampla e criar uma linguagem que fosse meio que usável em vários campos, vários lugares, de acordo com as influências que eu tive e a Carla teve. Então, nós tivemos influências de terapias manuais, de terapias do movimento, de esporte, do Pilates, de várias escolas e linhagens, né? Da universidade, de pesquisa. Nós tivemos um rol de experiências da dança também. Então, a gente falou, bom, vamos tentar juntar isso e eu vou passar um pouco a bola para a Carlinha. Só me apresentando mais... Eu sou apaixonado pelo mover, e aí eu fui traçando esse percurso nos esportes, no voleibol profissional, por muitos anos, chegando a ser seleção brasileira, indicado, depois na dança, junto com a Quasa, Grupo Jovem, Galpão, e agora no Basileu França, e sou fisioterapeuta de formação, trabalho na faculdade, e tenho mestrado e doutorado na área e pesquiso o movimento. Sou educador do movimento, tenho um estúdio de Pilates, trabalho com formações em Pilates, pós-graduação e na medicina da dança, então é bem amplo, mas é rapidinho essa apresentação, então vou passar a bola para a Carla. Mas bem-vindos, tá? Obrigada, Adri. Então, gente, eu estou também muito contente de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, pessoas tão queridas, né, e tão próximas, que a gente tem também uma estrada juntos, então é uma alegria. Como o Adriano contou, o 4E, o Cria Corpo, com o conceito 4E, a gente desenvolveu ao longo da pandemia, e aí hoje eu acho que, assim, dentro do trabalho que a gente vem desenvolvendo desde lá, é uma das, sei lá, um dos guias dos nossos trabalhos, né? Tanto o meu e do Adriano. A gente não quis desenvolver alguma coisa, tipo, junto uma linguagem com a outra, mas a gente, trazendo cada um a sua bagagem, a gente quis trilhar um caminho que fosse inclusivo e que a gente pudesse realmente entender o que é o movimento junto com a educação somática, o que é de conceito, assim, como uma filtragem mais importante dentro de tantas coisas importantes que a gente podia eleger. E, assim, já trazendo esse lugar da influência da dança, da educação somática, no meu caso, da técnica de Alexander como educação somática também, da Escola Angelviana, que é minha e da Marcinha, que estamos aqui representantes desse lugar de educação somática que transformou as nossas vidas para sempre e segue transformando. Então, é muito estimulante, é muito assim delicioso poder contar com essa bagagem para a gente poder ver o Pilates e ver as coisas que vão rolando. 20 anos, eu tenho 21 anos trabalhando com Pilates, Dri também, tanta gente aqui, Georgia, Rafael, e o quanto que o Pilates sofre a influência disso tudo, enquanto nós aqui, na possibilidade de acompanhar tantas pessoas ao longo de tantos anos, né, de tanto tempo, compondo esse lugar que é um lugar integrativo. Então, a ideia nossa é ter vocês, esse leque de convidados para que a gente expanda isso, para que a gente consiga saber também como é que isso está acontecendo, como é que aconteceu ao longo de 2022
E o que a gente vislumbra em relação ao movimento em 2023? Já trazendo aqui um spoiler sobre o que a gente quer fazer desse primeiro encontro uma semente para que a gente possa desenvolver isso no ano que vem, em 2023, de forma mais ampla, com mais tempo para que a gente possa falar mais e praticar mais. Então, fiquem de olho, porque é uma promessa já do Cria Corpo para 2023, que a gente vai elaborar com bastante carinho para entrar o ano. E com isso também a gente quer essa perspectiva de vocês, né? Então, tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou passar agora a palavra para vocês se apresentarem, nossos convidados na nossa roda, super especiais na nossa roda de conversa. Obrigada, gente. Marcinha, quer falar primeiro? Oba! A minha imagem ampliou, aí eu fiquei achando que era uma deixa. Mas então eu aproveito que a Carla acabou de falar. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui com a minha amiga e irmã Carla, com o Adriano, com tantos profissionais maravilhosos, para conversar sobre uma coisa que nos interessa tanto e que é o foco do nosso trabalho. Eu sou a Márcia Feijó e eu estou agora vice-diretora da Escola e Faculdade Angel Viana, aqui no Rio de Janeiro, local que formou a minha Carla na década de 90, e desde então a gente se apaixonou profundamente pelo corpo, mas por um motivo muito contundente, porque a nossa mestra Angel Viana é uma apaixonada pelo corpo. Até hoje, aos 94 anos, ela continua numa pesquisa corporal, gente. É infinito esse assunto, né? Então, o que é uma pesquisa corporal de uma senhora de 94 anos? Né? É todo um trabalho sobre expressividade, emoção e condições motoras. Quais são as condições motoras ao longo da vida? Mas, independente da questão dela, estar numa instituição que forma profissionais para trabalhar o corpo, que forma bailarinos, que forma pessoas que vão se tornar educadores somáticos e que deem a contribuição social que pretendem, é uma grande responsabilidade. E eu acho que assim, esse balanço que vamos fazer de 2022 para 2023, a gente fala daqui a pouco. Eu quis só me apresentar aqui do lugar de fala que eu vou estar, que é dessa instituição, observando jovens e pessoas de formação, o que houve, né, nesse problema da pandemia, o que tem acontecido e essa projeção para 2023. Tá bom? Um grande prazer em estar aqui junto com todos. Eu mando um beijo aqui para a Luísa Helena, nossa querida ex-aluna maravilhosa. Que graça você estar aqui, estou muito feliz. Passo a palavra. Obrigado, Marcinha. Beijo também, Luísa. A Luísa trabalhou com a gente agora, recentemente, voou outra vez. A Luísa é essa libélula fada, que todos conhecemos, maravilhosa. Volta, Luísa. Então, vamos lá. Então, continuando, vamos falar, Juliana? Vou passar a bola para a Ju, então. Bora. Olá, gente. Oi, Adriano, Carla. Bom dia a todos os colegas maravilhosos. E muito obrigada pelo esse convite. É realmente um prazer estar aqui. Eu sou Juliana Della Antônia, eu sou educadora física, mas me considero muito mais uma educadora do movimento, né? Pois já tive outras experiências, né? Fora o Pilates, que é a base de tudo para mim, que comecei em 2005, e a partir daí fui tentando buscar outras possibilidades de movimento, dentro deles o gyrotonic e também uma outra técnica conhecida como garuda, onde mergulhei por muitos anos e explorei muito, né, toda essa questão da trabalho de fáscias e de um trabalho mais tridimensional, eu diria. E é engraçado a gente estar falando, né, de como foi 2022, porque para mim foi um ano de muita transformação, mas voltando para raízes profundas e dentro dessas raízes conseguindo buscar outras percepções depois de todos esses anos. Então, voltando para uma base, né, voltando para algo às vezes até mais
simples, mas como você percebe isso depois de tantos anos, né? Então, essa é a minha deixa, assim, para, né, essas transformações de 2022, e agora vamos ver como é que vai ser para o ano que vem, mas bem empolgada para tudo isso. Então, eu vou seguir, hein? Achei que a Carlinha, depois você entra, depois de mim. Agora eu vou dar para os meninos, vou dar para o Natanael, tá aqui na minha roda, assim. Oi, Natanael, bem-vindo. Olá, olá, amigos. Bem, prazerzão em poder participar desse encontro para falar de nossa ferramenta de trabalho. E eu acredito que hoje será um dos desafios da humanidade, né? Fazer com que as pessoas saiam dessa fase tão difícil, né? Onde as pessoas tiveram que conviver com outras pessoas. É muito estranho isso, né? Virou às vezes uma situação de desafio, você conviver muitas horas com a esposa, com o marido, com familiares, coisas que a gente não estava mais acostumado. E o link, né, que eu acho que é extremamente importante, dessa saúde física, do movimento em si, mas também da saúde mental. E a gente está percebendo muito isso, né? Então, o adoecimento desses dois campos que formam o nosso ser. Eu sou profissional do movimento, eu sou formado em Educação Física e Fisioterapia, né? Trabalhei muito tempo na universidade, e hoje trabalho principalmente com Pilates, mas eu já fui coordenador e hoje atuo, né, na saúde pública da cidade do Recife, justamente com grupos de atividade física em praças públicas, né? E aí essa experiência literalmente na ponta, a gente vê como foi um abalo, né, desse 2021, 2020 na verdade, até aqui. E como isso está ainda reverberando, né? Então, essa discussão vai ser muito legal justamente porque 2023 esperamos que seja um ano de transformação, né? Dessa saída, né, dessa fase tão estranha que vivemos. Não é isso? Obrigada, Natan. Prazer ter você aqui. Gel? Oi, gente, bom dia para todo mundo. Bom, eu sou Georgia Oliveira. Minha história no movimento, costumo dizer que foi desde muito pequena com a dança. Eu comecei a fazer dança aos 5 anos de idade, daí não parei mais. Já adulta, né, nasci no interior da Bahia, em Ilhéus, e aí vim morar em Salvador, porque queria fazer a faculdade de dança. Então, sou formada pela Universidade Federal da Bahia, tive grandes mestres ao longo de todos esses anos, principalmente dentro da faculdade de dança. E meu primeiro contato com dança moderna foi dentro da faculdade de dança com as técnicas de Martha Graham. Então, sou apaixonada pela técnica, sou apaixonada por movimento de modo geral, né? Eu costumo dizer que o movimento ele transforma e transforma muito minha vida. E desde muito pequena eu comecei a perceber que essa ferramenta do movimento ela ia casar muito com uma aptidão que eu acho que eu tive desde criança, que era ensinar. Eu dizia muito pequena que ia ser professora e me inspirei na minha mãe, Ana Rosa. Eu gosto de falar o nome dela porque a gente tem que sempre que agradecer, ser muito grata às pessoas que inspiraram, né, a gente. Então, ela, para mim, é a minha maior fonte de inspiração. E fiquei um pouco emocionada, mas, enfim. E é isso, hoje em dia, depois de algum tempo, eu assumi a direção técnica da Fisiopilates, que é uma grande empresa de Pilates no Brasil. Comecei pelo Pilates contemporâneo, como chamam hoje, né? Comecei pela ciência. Eu não gosto de rotular, acho que quem me conhece aqui, que conversa muito comigo, sabe disso. Eu prefiro chamar de Pilates, linhas de Pilates, visões de Pilates. Para mim, o que é importante é você trabalhar com qualidade, é você estimular o bem-estar das pessoas. E o Pilates, para mim, foi uma ferramenta que, ao mesmo tempo que ela é complexa no entendimento, ela é muito simples, ela acessa muito rápido as pessoas. Então, eu acho que é uma linguagem muito direta, muito clara, e isso casou com essa aptidão de ensinar. Então, eu fui focando
no ensino do Pilates, na formação de instrutores pelo Brasil, treinando profissionais, aprofundando equipes, e, ao mesmo tempo, estudava dança, sou certificada em gyrotônica também, tive a sorte de fazer minha certificação com o próprio criador do método, Júlio Hobart, há muitos anos atrás, e de aeroquinesis, que eu costumo dizer que é como se fosse o meu hobby, sabe? A minha conexão comigo mesma, porque, como disse a Juliana, é tridimensional, e eu acho que movimento é tridimensional, né? E eu tento carregar um pouquinho disso para o Pilates também. Hoje, na pandemia, né, ao longo desse tempo da pandemia, eu comecei a estudar um pouco mais o Pilates tradicional, e hoje eu levo a fusão dessas duas visões, digamos assim, né? Estudei um pouco mais a linha de Romana Krzyzanowska, com um amigo querido, um grande profissional, que é o Rafael Fiorini, e fui apresentado a ele pelo Natanael Arruda, que está aqui. Então, eu acho que eu fiz um resumo grande. Eu acho que hoje eu sinto como missão levar tudo isso para as pessoas, para os profissionais do Pilates também, para os profissionais do movimento, despertar neles a vontade de agregar as coisas e não de separar as coisas, porque eu me sinto assim, né? Nutrida por diversas linhas, fontes, pessoas. Então, eu gostaria muito de reverberar isso para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que estão no mundo também. Então, vai ser um prazer muito grande conversar com vocês aqui. Obrigada, Gel. Eu e Gel, volta e meia, a gente troca muitas figurinhas, né, Gel? E é muito bom a gente poder ter amigos nessa área e estar o tempo todo se afinando nas conversas. Obrigada, Gel. Rafa? Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Rafael, sou educador físico também, né? Trabalho com Pilates. Conheci o Pilates com o Adriano, né? Na faculdade, ainda fazia parte do grupo de dança da faculdade, que o Adriano era diretor. É bom que eu aponto para ele, né? Como se, como se ele estivesse do meu lado. E foi quando eu conheci o Pilates. Eu era professor de academia, de ginástica, né? Professor de step, jump, essas coisas que gritam bastante, sabe? Então, era eu. E depois que conheci o Pilates, eu comecei a desenvolver, onde a gente começou a introduzir o Pilates em muitas academias em Goiânia, né? Então, foi uma história de de comecinho mesmo do Pilates na cidade, em Goiânia, onde eu morava. Atualmente eu moro em Porto Alegre, já estou aqui a convite da Alice, da Fisiopilates, eu me mudei para Porto Alegre, onde eu fiz para fazer a coordenação de um estúdio aqui. E era para ficar um ano, já estou há 17. Né? Então, nesse período todo, não só trabalhando com formação de instrutores, mas também me informando mais, fiz uma outra formação, né? Então, eu tenho tanto a formação da Polestar Fisiopilates quanto do Fletcher Pilates. Hoje trabalho com essas duas visões de Pilates, que eu acho que são muito agregadoras, né? Para que as pessoas, tanto Juliana quanto Georgia falou de tridimensionalidade, eu vejo isso muito no Fletcher Pilates, a gente trabalha muito isso, né? E é bem diferente, assim, o que eu acho que eu posso contribuir com a conversa, assim, eu sinto muito a coisa do tempo, né? O tempo, quando eu falo de tempo, é de temperatura mesmo, né? Estações do ano. Aqui isso influencia muito no movimento, né? Aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que eu posso estar falando um pouquinho disso também aqui hoje, para contribuir, tá? E é isso, obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, meio rouco, sem voz, né? Minha voz normalmente não é assim, mas estamos aí, vamos lá. Obrigado, Rafa. Obrigado, gente. Gente, a gente tem ainda com a gente a G. Gurak. Na verdade, Jerusa é uma grande amiga também que faz parte desse, digamos, melange aí, dessa mistura que a gente faz bem próxima de pessoas que nos inspiram e a gente sempre troca. Então, a Gi também, ela vai entrar em alguns vídeos, né, Carlinha?
A G, ela trabalha em São Paulo bastante na área de Pilates, ela também trabalha com o Júlio, um pouco com a Juliana, com Garuda, e trabalha com várias representações de técnicas, tem um grande estúdio em São Paulo também, e é uma pessoa muito na ponta do trabalho. É muito bom falar com ela. Daqui a pouco ela aparece em alguns vídeos. Então, a gente, nesse grupo tão especial, começamos a discutir. Já falamos um pouco e demos várias dicas do que a gente pensa, de onde que a gente vai abordar. Então, vamos começar agora perguntando alguma coisa mais concreta. Eu posso fazer a primeira, né, Carlinha? Pergunta. Então, olha só. Para mim, eu queria saber como vocês conseguiram se mover no ano passado e mover os outros. Como você se moveu e como que você moveu os outros. Lembra que vamos tentar fazer aquela coisa sucinta, né? Para a gente falar. Eu posso apontar 2 pessoas ou 3 pessoas para a gente conversar um pouco mais focado. Então, eu queria saber da Gel e queria saber do Natanael. Como vocês se moveram ano passado e como vocês conseguiram mover as pessoas? Primeiro as damas. Com certeza. A rainha do movimento tem que falar primeiro. Me poupe. Bom, eu me movi, engraçado, né? Muitos anos trabalhando com formação, viajando muito, e vou ser muito sincera com vocês, durante algumas lacunas eu me desconectei muito do movimento, muito. A ponto de refletir, meu Deus, eu trabalho com movimento, eu amo o movimento, mas eu preciso me nutrir de movimento. Eu me sentia, na verdade, desnutrida porque eu estava doando muito e não estava trazendo aquilo para mim. E a pandemia me trouxe essa oportunidade. Então, dentro da minha casa aqui, um apartamento pequeno, eu comecei a ir jogando tudo o que eu aprendi ao longo dos anos. Eu me reconectei de novo com a técnica de Martha Graham, comecei a fazer aulas, né, com grandes profissionais aqui do Brasil que estudam o método e ensino há muito tempo. Comecei a usar todas as estratégias de conteúdo que eu tinha recebido ao longo da vida, e 3 coisas foram muito importantes para mim, né, chamando de técnica e de método. Martha Graham, a técnica de Martha Graham, o Pilates, e muito o Pilates tradicional mesmo, Mat Pilates, lendo o livro de novo de Joseph, né, os 34 exercícios de Mat, fazendo, refazendo aquilo. E, por incrível que pareça, eu comecei a seguir alguns profissionais do mundo que eu não seguia, de dança, que começaram a fazer lives ao vivo com trabalhos que eles mesclavam muito as técnicas. E nem que eles davam o nome deles, porque era uma mescla de conteúdo, e fui fazendo aquilo, fui me reconectando, e aquilo foi me dando energia e vontade de compartilhar com as pessoas. Então, o Zoom foi um mecanismo, né, que eu acho que quase a maioria de todos nós que nós usamos para entrar em contato com aquelas pessoas. E eu tenho uma coisa também muito interessante para compartilhar aqui com vocês. O online, ele me aproximou muito mais das pessoas do que o presencial, né? Hoje eu posso dizer isso assim, muito. As pessoas verdadeiramente me conheceram, porque eu, às vezes, passava pelos lugares muito rápido, né? Eu era aquela que aplicava a prova de certificação da Polestar, então as pessoas, às vezes, tinham um excesso de respeito, mesclando um pouco de medo, aquela questão de avaliação que todo mundo tem. Então, eu acho que eu inibia, de certa forma, as pessoas pela posição que eu assumia, e aquilo me frustrava também, sabe? Então, eu consegui, pelo online, começar a me aproximar das pessoas e falar, gente, ó, eu sou de carne e osso, me desculpa, né? E fui revendo até minhas posturas. Foi um grande aprendizado para mim, gente, assim. Eu acho que eu me transformei muito e eu voltei para aquela Georgia lá de trás. Uma vez eu escutei isso de uma colega de dança, quando eu entrei no Pilates e comecei a trabalhar com formação. Ela fez uma aula comigo, ela saiu da sala e fez assim, me chamou e fez assim, Gel, você está muito diferente. Você não era assim. Volta a ser aquela Gel que você era na dança. E aquilo foi forte demais para mim, sabe, gente?
Então, na pandemia, eu pude me reconectar com isso, e isso foi fundamental para eu começar a seguir uma nova linha de trabalho, né? Tanto que isso foi impactante para uma decisão, eu tomei uma decisão de me desconectar de uma empresa que eu trabalhei por 24 anos. E hoje eu desenvolvo meu trabalho sozinha. Tem sido um grande desafio, mas eu tenho esses amigos todos que estão aqui, que sempre me apoiam, né? Eu sempre estou conversando com as pessoas, trocando, e isso me estimula muito. Então, esse foi o caminho que eu utilizei, o online, e eu acho que ele veio para ficar e ele pode ser muito bem aproveitado, sabe? E como você moveu os outros, Gel? Passando todo esse conhecimento, inclusive eu tinha aulas que não eram aulas só do método Pilates, nem do Gyrokinesis, né? Porque a gente tinha, qual era a ferramenta que a gente tinha? O corpo da gente e a relação da gente com o espaço, com a forma, gravidade, né? Equilíbrio, e eu fui brincando com esses elementos, e fui passando, e as pessoas foram recebendo isso muito bem também. Uma outra coisa foi através de lives, né? Eu vou estimular as pessoas a se reconectarem com o movimento de forma, entre aspas, gratuita. Eu quero que as pessoas movam, que elas sintam um pouco do que eu sinto quando eu me movo. Então, foi interessante mover junto com as pessoas, ao mesmo tempo que estava ali, e a ferramenta que eu encontrava que era mais livre para fazer isso, era mesclar um pouquinho de dança, mesclar um pouquinho da música, né? Acho que algumas pessoas que me conhecem aqui sabem que eu uso muito a música junto, então eu incluía música, ritmo, pilates, um pouquinho de gyrokinesis, um pouquinho de dança, e falando também, tentando acessar as pessoas pela minha experiência de vida mesmo, o que foi todas essas experiências que eu passei, que foram desafiantes para mim, até falar que era algo, não é que fosse difícil, eu gosto muito de falar, mas eu tenho uma certa timidez assim inicial com as pessoas, e essa proximidade ela foi me tornando, eu fui ficando à vontade, eu acho que essa é a palavra, eu fui ficando à vontade. Então, Bom, Gel. Tem gente falando aqui, amo sua história. O povo está apaixonado, o povo está apaixonado. Então, vamos mudar para o Nathanael agora. Como é que foi, Nathanael, para você? Como é que você moveu? Como é que você moveu as pessoas? E vê que coisa interessante. No meu caso, a pandemia ela veio como uma porrada, porque eu tenho uma empresa, né, na área de cursos e um estúdio de Pilates grande, um dos maiores aqui do Nordeste, talvez. Ele é muito grande. Enfim, com muitos alunos e tal. E no começo foi, assim, muito maluco, porque eu percebi que eu não soube lidar com a pandemia no começo. Criei, junto com o Fernando Albernaz, um projeto de lives, quando ainda era uma coisa que estava iniciando, né? O tal do podcast, né? Só que à distância. Isso, na verdade, me ajudou a entender melhor, talvez até qual era o meu papel nesse processo, né? Até de redescoberta de muitos. E o que é que foi maluco? A gente está falando de 2022. 2020 para 2021 foram os anos que eu mais estive cuidando, né, da minha saúde física, da saúde física. Então eu estava treinando, estava fininho, aquela coisa toda. E 2022 foi o ano que foi o contrário. Foi o ano que eu caí muito nesse aspecto, porque eu machuquei o joelho. Na verdade, meu joelho chegou a travar. Eu tinha um problema antigo que eu nunca cuidei. Eu era professor de estética, como o Rafa. E aí nunca cuidei, e agora já não sou tão jovem assim. Mas eu acabei ampliando minha clínica. Então, em plena pandemia, eu tive a ideia e na época que estava muito confusa a coisa, ir para um espaço com o dobro do tamanho. E isso não me fez bem, eu poderia dizer, para a minha saúde mental. Me tornei um cara muito ansioso, é uma característica meio de família. Então, o que é que foi interessante? Eu percebi que, e é uma luta que eu estou para o 2023, eu me dediquei excessivamente ao trabalho. Foi o ano que eu mais trabalhei de viagem, de ensino, de estar me doando e cuidando menos de mim. E uma coisa que para mim isso é muito claro, como eu trabalho em saúde pública,
né? Na saúde pública, a gente voltou às atividades presenciais e a quantidade de pessoas, porque assim, eu dou aula, né, em grupos, normalmente grupos entre 30 e 40 pessoas, pessoas de meia idade, idosos, a quantidade de pessoa que chegou doente, mentalmente doente, né? Muita ansiedade, muita depressão, muita tristeza, pessoas agressivas. E a gente sabe, né? Até a gente vem ainda acompanhando isso, né? Como o Brasil tá um país agressivo, né? Tá difícil, tá todo mundo à flor da pele. Então acho que isso reverberou na minha saúde física, né? Então eu comecei a preparar o meu 2023 diferente. Mas esse ano, no movimento, eu realmente fui o cara que estava fazendo exercício uma vez por semana, né? E eu percebo que, poxa, é a hora da mudança, entendeu? Então, assim, eu cuidei muito das pessoas e cuidei pouco de mim, né? E isso é interessante porque eu posso perceber que não é necessariamente a culpa da pandemia em si, já que o ano de 2021 foi o ano que eu estava mais ativo, né? E fazendo exercício em casa, fazendo exercício em academia, fazendo exercício também no meu espaço, menos, porque eu sou meio que workaholic, se eu estou no meu espaço, parece que eu tenho que trabalhar para os outros e não me cuidar. E esse ano realmente deu uma queda nesse sentido. Então, eu estou justamente numa fase de análise, de tipo, não adianta, né, a gente seguir o caminho do que todo mundo está seguindo. Percebe que todo mundo está nessa ânsia de eu preciso fazer, eu preciso estar ativo, não estou dizendo fisicamente, mas ativo assim, produzindo. E as pessoas estão adoecendo por isso. Essa busca por estar sempre fazendo algo, sempre mostrando que está fazendo algo. Eu tenho que postar na internet, eu tenho que fazer o TikTok que todo mundo faz, eu tenho que fazer os vídeos que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo, eu não estou fazendo. Então, a gente está nessa ebulição e nós não fomos programados biologicamente para isso. Então, a minha ideia é, 2023, puxar o freio de mão e fazer o que eu estou fazendo para os outros, né? Eu estou cuidando dos outros e não estou cuidando tanto de mim. Então, esse ano foi um ano de baixa nesse sentido e a ideia é buscar o balde que eu chutei, entendeu? Natanael, 2023 vai ser isso. isso reverbera super em mim, mas assim, eu passo períodos. Às vezes eu mexo muito, aí depois eu paro, eu fico querendo parar nada, fazer nada. Tipo, não mover um fio de cabelo. Aí depois eu engorda, depois eu volto. Eu também tenho uma busca, assim, meio altos e baixos. Mas e mexendo as pessoas? O que aconteceu nisso tudo? Você mexeu muito as pessoas, né? O que você Sim. percebeu desse movimento, assim, só para acabar essa... Cara, o que para mim é muito claro principalmente se tratando de saúde pública, que eu acredito que para mim é algo que é o real, né? O povo real. Eu dou aula num projeto que atende pessoas de classe média alta, porque eu atualmente atuo numa avenida no Recife, uma avenida que tem pessoas que têm poder aquisitivo elevado, mas ao mesmo tempo chegam as pessoas que trabalham para essas pessoas. E a gente trabalha então com pessoas de vários níveis socioeconômicos. E é muito interessante, justamente quando chegam essas pessoas, normalmente com a saúde mental prejudicada, e com o passar do tempo, com a volta, né, à comunidade, né, o trabalhar junto com outras pessoas num ambiente favorável para isso, e a gente conversa muito sobre saúde mental também, você vê como as pessoas começam a conseguir normalizar, né, esses níveis de estresse e, ao mesmo tempo, voltam a se cuidar, né? Porque eu acho que é justamente esse equilíbrio que se perdeu muito. E aí, nesse sentido, para finalizar, eu lembro muito a frase que Pilates escreveu no primeiro livro dele, em 1934. Ele falava: como é que nós estamos evoluindo como sociedade se continua a aumentar o número de hospitais e manicômios? Isso em 34 ele escreveu. Então, eu acho que hoje você dificilmente não conhece alguém ansioso ou depressivo. Então, a gente tem que cuidar da mente e do corpo associado. Não tem como separar isso. Então, é por aí. Arrasou. Obrigado, gente. Vou passar para Carlinha. Carlinha, faz um bate-bola. Obrigada, Natan. Obrigada. Vários ganchos aqui, né, que vocês dois deram, você e Gel, e a gente vai entrar bem nesse lugar do mercado também.
Mas aí eu queria aproveitar essa história da saúde como um todo, né? Da saúde integral, desse lugar da gente falar sobre o corpo, mas também falar sobre a saúde mental, e como que cada vez mais a gente entende, pelo menos da minha perspectiva, eu vejo aqui que não há como mais separar uma coisa da outra, né? Que está tudo muito interligado, e, e como a Gel também colocou, como a gente passa, como a gente educa os clientes e as pessoas que passam por nós a partir das nossas próprias experiências, a partir de como somos nós afetados por isso, né? Então, aqui eu vou trazer uma pergunta sobre os dias atuais, a importância que o movimento tem, e aí eu vou falar do movimento de uma forma mais ampla, né? Para a saúde e para o que estamos vivendo, né? Como a nível de preparação. Eu vou chamar a Marcinha para falar sobre isso e vou também chamar a Ju para falar da importância do mover-se nos dias atuais. Então, eu fiquei também ouvindo e me perguntando também sobre as questões anteriores, né, que o Adriano fez. E realmente essa é um ponto que a pandemia deixou muito agudo. Durante a pandemia, assim que aconteceu a pandemia, um ritmo de uma escola de dança e formação somática é muito intenso. E aí a tônica é sempre o corpo, o movimento, a expressão e todo um trabalho de potencialização dos corpos, e de repente a pandemia para tudo. Esse público, essa formação, esses artistas, eles estão sempre pulsando isso, né? E o fato da pandemia confinar todo mundo em suas casas, evidentemente que confinou também as articulações e a expansão do movimento. Esse confinamento ele teve muitas repercussões, tanto emocionais quanto físicas. Eu acredito que vocês, na linha de frente da fisioterapia, dos estúdios, se depararam com muitas algias, com muitos problemas que tiveram que, então, tratar. Dentro dos cursos de formação, isso foi brotando muito, cada um nas suas casas, e nós tomamos a decisão de continuar a formação online. Então, nós tivemos que pesquisar muitas plataformas de imagem para que o movimento não ficasse fraccionado. A gente acabou optando pelo Zoom, realmente, porque ele conseguia um arco de movimento um pouco mais pleno. E conseguimos, com toda a formação, todos os cursos online. Gente, parecia que ia ser um semestre e durou 2 anos. Foram 4 semestres de formação. Quando, então, trabalhamos demais? Alguém aqui falou, né? Trabalhou demais. Trabalhamos demais, exaustivamente. Nossos corpos de professores estavam exaustos, os dos alunos a mesma coisa. Porém, a instituição angioviana, ela é um foco de atenção na questão do bem-estar corporal. Qual seria, então, nossa posição social em relação a isso? Então, nós fizemos algumas vezes uma abordagem online, gente, fenomenal, porque nós abrimos cursos online gratuitos durante períodos em que 3.000 pessoas fizeram aulas. Não ao mesmo tempo, tá? Mas eram grupos de 50, 60, 30, 20, 10, 15, em muitas aulas diferentes, de dança, de técnicas de dança diferentes, de educação somática, de abordagens, de experiências, com câmera, sem câmera, para pessoas cegas, apenas com a fala. Fizemos de tudo. Então, assim, numa semana de aulas abertas, 3.000 pessoas. Numa outra, mais de 3.000. 3.000 foi a primeira oferta. Isso ainda em 2020, gente. Em 2021, esse número passa muito mais. Então, tinham questões que foram surgindo com práticas e práticas mais e mais pedidas, como, por exemplo, a abordagem da metodologia angioviana pura,
da eutonia, da técnica Alexander, algumas somáticas que a gente poderia fazer em grupos menores, em muitas quantidades. Assim, a equipe trabalhou incansavelmente. Então, o que aconteceu com os nossos corpos? Ficamos muito cansados. Um cansaço absolutamente não curável. Então, assim, os momentos de ausência de tela, de possibilidades foi enorme. O retorno ao presencial, ainda estamos assim no final de 2022, então iniciamos esse retorno em fevereiro, não, mentira, fevereiro teve a Omicron, ainda ficamos mais tempo online. Então, foi meados de abril até agora, não completamos um ano no presencial, e detectamos o quê? Dentro da expressão da dança, os corpos dos alunos muito mais frontais, sem uma espacialidade das costas e do movimento amplo. Nós nos apresentamos muito no Teatro Angel Viana, aqui no Rio de Janeiro, e aí, na primeira apresentação, que foi em julho, nós vimos várias sequências de pessoas como se estivessem no TikTok. Isso, para a questão da expressão da dança, é um ponto de extrema pesquisa para os professores todos. O corpo docente todo ficou de cabelo em pé na apresentação. E a gente falou assim, não, quanto de espacialidade foi perdido em 2 anos de pandemia. E o quanto isso é o foco do nosso trabalho nesse ano e para o ano que vem. Uma questão do domínio do espaço e toda essa relação. E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês, que é muito sério, muito grave, nós temos uma escola de arte. Obviamente, quem opta em escolher uma formação artística é uma pessoa sensível. Essas pessoas sensíveis ficaram atropeladas. Nós temos turmas que 50% ou até mais tomam tarja preta. O efeito disso no movimento é diferente. A gente tem alguns tremores, algumas faltas de eixo, alguns desequilíbrios não orgânicos, mas, né, consequência dessa medicação. E desmamar essa medicação é um trabalho conjunto com os terapeutas, conjunto com os médicos e com a própria pessoa que deseja investir numa saúde motora e emocional com mais investimento de horas de trabalho. O que isso influi aqui na gente também, nesse momento em que o neoliberalismo está assolando os corpos, que faz com que o prazer, né, e a sensibilidade seja o produto do capital que gira. Né? Então, assim, vamos vender soluções e felicidades na internet o tempo todo e na vida o tempo todo. E a gente aqui sabe que o tempo destinado a um trabalho de corpo é profundamente mais lento, em paz e tranquilo e respeitoso e orgânico possível. Não tem essa gira da internet e do resultado. Então, veja bem, eu estou querendo ter uma fala mais ampla, porque mesmo na formação de artista, o artista se torna muito superficial, capturando movimentos e gestos que ele não amadureceu. E aí, isso a gente tem tido todo um trabalho pedagógico voltado para essa perspectiva somática criada pela Angel Viana, de um trabalho de conhecimento de si. É claro que todas as propostas de educação somática podem ser trabalhadas com dança, né? Mas todas elas fazem uma ponte com a dança. Essa proposta da Angel Viana já é dança. Ela não faz a ponte, ela já é concebida como uma metodologia de aprofundamento na dança, na expressão e na liberdade do seu próprio movimento. Então, assim, gente, nem sei. Eu vou parar por aqui, porque é muito assunto, sabe, Carlinhos e Adriano, e todos aqui presentes, mas essas perguntas elas não vão ter uma resposta única, né? Elas vão ser pensadas, viu? Passo a bola. Não, maravilhoso que você trouxe. Antes da Ju falar, eu vou só aqui complementar. Ontem eu participei de um grupo de estudos com a Soraya Jorge,
E aí ela fez uma coisa tão interessante, ela teve encontro presencial, e aí as pessoas, olha que é totalmente dentro disso que você está falando, as pessoas que estavam fazendo tudo online, tem um movimento aqui de tela, né? De sair, de parar, de dar limite, e as pessoas se encontraram, só que esse movimento é lá no chão, né? A mão vai para o chão quando você está. E aí as pessoas no grupo presencial estavam todas fazendo o movimento da tela. Então, olha aonde é que o tão profundo que isso é. Não é? A gente tem, e ela falou assim, A Carla congelou para mim. Paradinha, a Carlinha também congelou para mim. Acho que ela caiu. Eu vou continuando aqui, mas Tá bom, acho Adri. que ela caiu. Vamos lá. Então, Tá. eu também concordo tanto, e é tão importante falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, o que a Márcia colocou, eu concordo plenamente, vou voltar a dizer isso. Agora, um outro lado, essa espacialidade duvidosa, ou então frontal, cadê eu? Será que também essa chance de chegar nesse lugar, não precisa da pandemia para a gente chegar nesse lugar e buscar outras formas de mover, mas, de repente, essa pandemia também me fez, a mim, ter de volta uma labirintite também, que eu estava há anos sem ter. E aí isso também dá outras possibilidades do mover, né? E como é que a gente integra ou desintegra para achar outros lugares, ver como uma oportunidade, eu acho que também é muito importante, até para a gente ter fôlego, para poder seguir, né? E como seguir. Então, vou passar agora para o próximo para ver isso, né? Esse continuar. A gente estava agora, me relembre com quem, menina? Com a Ju? Já foi? Ju, já? É a Ju. É a Ju. Ju, é você. Oi, Adriano, obrigada. Pois é, essa coisa da pandemia, né, e do lockdown, né, também, para mim aqui foi um pouco diferente de para vocês. Eu acho que a gente começou talvez um pouquinho antes e teve aqui, por exemplo, a gente teve três lockdowns. O primeiro foi um pouco meio que A Ju, só um minuto, você está Oi, em Londres. Bota aí onde é que você sim. está, senão a gente não sabe. Desculpa, gente, eu Vamos estou lá, aqui primeiro. me Está em Londres, atropelando. a Ju. Eu estou em Londres, eu estou no Reino Unido, então aqui foi um pouco diferente do que aconteceu com vocês aí, tão é, impactante quanto, eu acredito, mas eu consegui, hoje em dia, quando eu olho para trás, assim, até quero ressaltar que a minha percepção de tempo modificou demais depois disso. Eu era uma pessoa que conseguia lembrar, tipo, em 1993 eu fiz tal coisa. Hoje em dia eu tenho muita dificuldade até para lembrar que ano que a gente está. Tipo, eu me pergunto 1000 vezes, é 2022? Não é 2021, não? Então, minha percepção, tempo, espaço, ficou um pouco alterada mesmo. Eu sinto isso em mim. Eu tive diversas percepções desse momento, tanto negativas quanto positivas, né? Eu tive mais tempo para mim. Eu até me identifico com a Geórgia, né? Que ela falou que estava trabalhando muito, não tinha tempo para se movimentar. Eu estava desse jeito também. Eu não aguentava mais, depois de 10 horas num estúdio, falando, ensinando e doando. Eu não conseguia mais ficar naquele ambiente. Então, aquilo meio que estava minando a minha paixão pelo movimento, que sempre existiu desde pequena, né? Eu me doei tanto que isso foi exatamente pré-pandemia. Quando a pandemia aconteceu mesmo e que a gente foi obrigado a parar, né? Não teve essa, né? Você tem que parar, que eu também sou um pouco workaholic, assim, eu sempre vou dizer sim, vamos, e quando eu vejo eu não tenho tempo para mim, né? Eu não me coloco na minha agenda também, né? Então essa coisa da pandemia, ela me fez frear, né? E isso foi bom porque eu tive tempo para voltar a me reconectar com o movimento, a experimentar mais o meu corpo para poder passar para alunos, né? E naquele primeiro momento foi interessante, assim, foi horrível, mas todo mundo estava naquele mesmo barco, todas as pessoas, pelo menos aqui onde eu estou, lembrando que é um país completamente diferente. Eu sei que no Brasil
muitas pessoas não têm um espaço para poder se isolar. Acho que aqui foi talvez um pouco mais possível. Então, todo mundo estava dentro de casa naquele primeiro momento, ninguém saía, ninguém estava na rua realmente aqui, não podia sair. Você podia sair só para caminhar e por um tempo X. Então, aquilo fez com que o Zoom, né, e as aulas, tanto eu tenho muitos alunos personal, mas eu tenho muitos grupos também. Todo mundo estava a fim de se mover junto, né? Aquela coisa era uma novidade. Quando passou o primeiro momento de uma restrição mais severa, que as pessoas já começavam a voltar, não completamente, mas elas já tinham outros compromissos. Então, muitas pessoas saíram, né, daquele primeiro oba-oba, estamos todos no mesmo barco, vamos mover todo dia, vamos participar de todas as aulas. Isso parou um pouco, isso deu uma assentada, né? Esse momento foi difícil para mim, porque eu me senti muito isolada. Eu não podia ir trabalhar no estúdio, os estúdios, as academias aqui não podiam abrir. Então, eu só ficava em casa, né? E dava aulas, me movia, mas ficava muito parada também aqui, analisando o movimento de um aluno personal. Isso me deixou realmente muito fisicamente e emocionalmente abalada em alguns momentos. Eu senti a necessidade de fazer algo que eu nunca fiz, como correr. Eu não sou uma pessoa de correr, mas eu acabava a minha última aula, eu tenho que sair correndo, e eu ia correr e fiz isso quase todos os dias. Então, eu passei por alguns altos e baixos, sabe? E o voltar, né, depois quando as coisas abriram aqui, que foi antes de vocês, eu já posso dizer que já tem mais de um ano que eu voltei para esse normal, e que não é mais normal, tudo mudou depois disso. Porque o que aconteceu foi, as cabeças mudaram, né? As pessoas mudaram muito, né? Eu mudei muito, eu mudei muito. Esse ano eu também saí de uma empresa onde trabalhei por 12 anos, né? Imersivamente, com educação também de profissionais, e me doando, e precisei voltar para quem eu sempre fui, talvez, né? Eu não sei, essa coisa de ficar em casa e você ter mais tempo para pensar, ela te traz para, ela fala, não, quem é você realmente, né? Não se esqueça de quem você é. Então, isso me pegou muito, muito profundamente, né? E eu acho que essa coisa, tanto a física quanto a emocional, a mental, é uma coisa só. Hoje em dia, o exercício, o movimento, para mim, seja ela qual for, porque eu sou muito ampla em relação a isso também. Eu vou de uma academia, da onde eu vi, na verdade, sou educadora física, passei por esse momento também como Rafa, de dar aula gritando, de step, de jump, de tudo. Eu fiz isso também há muitos anos atrás, então eu sou muito aberta ao movimento de forma geral. Mas o que mudou muito, e não só com a minha idade, mas com essa coisa do lockdown, da pandemia, foi, hoje em dia o mover para mim, ele não é mais apenas aquele prazer que você tem no momento, ou após, ou até do estético, que eu não vou negar, que eu tinha muito isso, ainda tenho, mas hoje em dia o mais importante para mim é a minha saúde mental. O mover para mim é a minha pílulazinha de saúde mental. Se eu não me mover, eu vou ficar ansiosa, eu percebi que isso é claríssimo, assim. Quando eu voltei a ter o movimento regrado, não, eu tenho que ir fazer, é o meu momento, está aqui na minha agenda. Hoje em dia eu me coloco na minha agenda, porque é muito fácil eu negligenciar e atender alguém ou fazer alguma coisa. Então, isso é o que me ajuda mentalmente, é o movimento, seja ele qual for. E o Pilates agora é alguma coisa que eu voltei a desbravar, agora é o Pilates mais no sentido clássico também. Comecei contemporâneo e resolvi buscar essa coisa do clássico, né, do original. E estou muito satisfeita, né, de poder voltar para essa base. Isso tem me ajudado muito também, física e mentalmente. Obrigada, Ju. Gente, eu caí aqui feio. Não Obrigada, Carla. Ainda bem. Mas perdi um pouquinho da fala da Ju, mas eu vou assim pegar esse recorte, essa licença poética, né, que eu acho que todas
todos nós vivemos um pouco no período da pandemia, para poder também aqui rapidamente compartilhar com vocês o que foi também o meu aprendizado de trabalhar online com a técnica Alexander, porque nenhum professor aprendeu a trabalhar online, todo mundo aprendeu a trabalhar a partir do toque. Então, a técnica, fundamentalmente, ela é a partir do toque das mãos e toque verbal também, o uso da palavra. E aí a gente, né, cada professor precisou elaborar a sua forma de transmitir aquele conhecimento, né? Então, eu acho que isso costura com o que a Gel falou, com o que o Nathan falou, com o que Marcinha, todos falaram, né? Sobre esse lugar da gente pegar o conhecimento e poder absorver de uma forma singular, né? Ou seja, aprendemos todos mais ou menos a mesma coisa, ouvimos cada um do seu jeito, cada uma do seu jeito, mas na hora de ensinar algo que não foi ensinado, todo mundo precisou botar no jogo aquilo que é uma licença poética para a gente trabalhar de uma forma que não foi ensinada, né? Transmitindo esse conhecimento e aprofundando esse conhecimento. Eu tenho certeza que isso é fruto da elaboração. E aí, só quando a gente dá tempo para que esse conhecimento chegue e que a gente precisa realmente apresentar, né? No momento que a gente precisa apresentar um resultado, aí eu acho que é a hora de lançar mão disso que mexe, que afeta, que atravessa, e que a gente pode entregar, né? Então, eu acho que isso é um dos grandes ganhos desse momento para a gente que trabalha com mover dos corpos nossos e das pessoas que seguem a gente. Então, obrigada, meninas, pelo compartilhamento. Dri, você segue a outra pergunta? Sigo super. Agora consegui me tirar do mudo, super. Eu acho que agora a gente vai abordar Rafa, né? E G. Vamos ouvir um pouco dos meninos. E acho que a gente chegou nessa história do corpo pós-pandêmico, né? Então, a gente acabou falando isso, né? Como é que estão essas mudanças, né, no corpo mesmo, após o retorno das atividades presenciais? A gente falou sobre isso, mas o Rafa tinha dado um gancho de falar sobre as temperaturas, o que ele tem visto nessa relação, que acho que pode ser inserido aí, né? Falar um pouco sobre o corpo pós-pandêmico nessa perspectiva e o impacto dessas mudanças, né, desse corpo pós-pandêmico na educação. Como é que a gente educa esse corpo agora também? A Marcinha falou um pouco disso, todo mundo citou como tem tentado se virar nesse período, né? Então, uma forma de educação também, eu corro, eu vou ter que fazer dança, eu vou ter entrado para mim. Então, como que está isso? E a G também tem uma fala sobre isso. A gente vai entrar com um vídeo depois do Rafa, e a Lê vai me ajudar. A Lê é a nossa super ajudante. Obrigado, Lê, que está sempre com a gente. E eu começo com o Rafa. Ficou clara a pergunta, Rafa? Sim, sim. Engraçado, assim, eu vou pegar um pouquinho de que cada um falou também, né? Principalmente o que a Márcia falou para mim me tocou bastante, assim, o que a Márcia falou, porque o corpo não só do aluno, né? Mas do professor também. Teve muita modificação, assim. Na pandemia, logo no início, nos lockdowns, que a gente estava trabalhando muito presencial, eu também, como Juliana falou, acho que quando a maioria dos instrutores, eu trabalhava várias horas por dia, né? 8, 10 horas por dia dentro do estúdio. Então, era o tempo inteiro em pé, troca a mola e vai ali. Então, né, e quem me conhece sabe que eu não deixo nem o equipamento no lugar, eu mudo os equipamentos de lugar. Então, eu me movia muito. Então, esse professor sentado, só falando para a câmera, né, vai criando também uma rigidez corporal, né? Você vai perdendo essa amplitude de movimento também, né? Você começa a mais falar para a câmera e a forma de educar também muda, né? Você começa a se tornar mais objetivo nas suas informações, porque tem um tempo, tem que ser mais rápido a informação.
isso também transforma quando volta para o presencial, né? Porque logo que retornamos, a gente retornou com máscara, todo mundo com máscara. A dificuldade de fazer atividade física com máscara também, né? Pilates, principalmente, que tem um trabalho respiratório, né? Então, tá sendo difícil e diferente. Hoje em Porto Alegre também puxando um pouquinho do que eu estava falando em relação ao tempo, né? Temperatura mesmo, estações do ano, tá muito diferente, assim. Quando eu me mudei para cá, a gente tinha as estações do ano bem certinhas, assim, separadas. A gente sabia quando ia começar a fazer frio, quando vai voltar a fazer calor. A gente está em novembro, a gente está fazendo frio aqui ainda, sabe? Então, o que que isso reverbera para o meu corpo, né? Quando eu morava em Goiânia, Goiânia era uma cidade onde tinha uma temperatura constante, né? Eu não tinha essa preocupação. Era todo dia de bermuda e chinelo, né? E regata, botava só uma camiseta de manga, né? Ao mudar para cá, eu tive essa outra percepção. E também as aulas, como eu vou trabalhar com aquele aluno que vem às 7 da manhã fazer aula, tendo 3 graus na rua, né? Nem todos os ambientes aqui são, não é como fora do Brasil, que tem uma calefação, a coisa é organizada, né? Não, aqui é frio, né? Muitos lugares são frios, não tem um ar-condicionado, então é mais complicado de você fazer um corpo às 7 da manhã se mover 3 graus com um monte de roupa e máscara. E detalhe, tinha que deixar a janela aberta por causa do vírus. Tudo isso, então, isso impacta muito no movimento, né? E na percepção do corpo também, porque as pessoas acabam não se vendo mais. É tanta roupa que elas só enxergam a mão e o rosto, né? Então, é tudo tapado também. Então, e a gente também tem que desenvolver eu falo que é uma visão de raio-x, que a gente tem que enxergar através daquela quantidade de roupa que a pessoa está vestindo, né? Então, é um desafio bem grande. E o que eu percebo é que teve essa perda muito grande da aptidão física mesmo. Então, alunos que tinham um nível de desenvolvimento, nesses 2 anos parados, regrediram muito. E, ao retornar, está sendo bem difícil retomar essa qualidade de movimento, voltar para esse ponto onde parou lá em 2020, sabe? Está sendo um desafio, e um desafio também para o professor entender isso, né? Eu acho que a gente trabalha muito olhando para a pessoa, né? E olhando para o indivíduo, então tem essa coisa da particularidade de cada um. Então, eu vejo que as minhas aulas também modificaram bastante, né? Digo, na organização própria da aula, porque as pessoas estão menos ativas. E quando eu estava aqui me expressando, falando de correr, nadar, porque teve isso, assim, com a pandemia, eu fiquei muito parado, muito sentado, dando muitas aulas online. Então, eu tinha que fazer uma atividade fora de casa, tinha que ir para fora. Então, eu pedalava bastante, eu gosto muito de andar de patins, então eu pegava o patins e andava. Eu ando de patins só para frente, tá, gente? Eu não fico fazendo malabarismo, não. É como se eu tivesse... Eu não corro, eu deslizo. Eu sou chique. Mas tem isso, a gente fazer manter-se em movimento, né? De outras formas. É a pílula para a cabeça que a Ju falou. Então, é exatamente isso. É dessa forma que eu tenho visto, assim, e tenho mantido. Natanael falou da coisa do trabalho, né? Trabalhar bastante, não ter esse olhar para dentro, esse olhar se cuidar também, né? Durante a pandemia, eu estava com isso também, estava trabalhando bastante, principalmente online. Daí teve um dia que são coisas que acontecem e a gente tem que estar ligado para perceber isso e virar essa chave, né? Teve um dia que todos os meus alunos cancelaram numa tarde de terça-feira. E daí eu saí, foi quando eu saí, não tenho nada para fazer, vou pegar o patins, vou para a beira do rio patinar. Isso me fez tão bem, gente, que agora minha terça-feira de tarde é fechada.
Então, essa coisa de também regular o que é bom para ti. Eu acho que hoje a qualidade do meu ensino está melhor porque hoje eu tenho uma tarde livre. Então, eu acho que também, como o Joseph falava, né, o equilíbrio entre trabalho, descanso, repouso, lazer, eu acho que tem que ter esse equilíbrio também, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental. É isso, gente. Obrigado, Rafa, é isso mesmo. Quando você foi falando, eu fui pensando em outras coisas aqui também. E eu tinha até colocado como uma questão para ser debatida. Realmente, né, eu acho que a palavra democracia ela está tão assim, até cansativa atualmente, né, com tanta coisa relacionada à eleição e os problemas diversos associados, mas ela nunca sai de moda, na verdade, né? É um tom assim que sempre está presente. E eu fiquei pensando muito nessas falas nossas todas, que a democracia, assim, do mover ou no mover, a autonomia, o papel do professor, aquela coisa de ensinar, de estar perto, de estar sempre, né, até ditando o que fazer, eu acho que isso também mudou e vai mudar mais ainda. E me remete um pouco ao Pilates, que no original, né, você entrava no estúdio, às vezes ele puxava aula ou não, mas a grande coisa era você fazer a sua sequência sozinho. E que na yoga isso também aparece, né? Na Ashtanga isso aparece, em várias outras técnicas, não só nessas duas. Mas eu vejo como uma forma da gente cansar menos também. Né? Então, como que essa responsabilidade do profissional de movimento, ela mudou para onde? Eu tenho distúrbios mentais maiores, eu tenho que estar mais próximo ou eu tenho que estar mais distante? Eu tenho que dar a responsabilidade e falar, bom, Pilates fazia assim, yoga assim, e na dança eu quero fazer assim também. Eu vou dar uma sequência, no próximo dia a gente vai estudar sozinhos, todos sozinhos, e daí a gente vai partir para uma parte de criatividade, talvez de autonomia. Pode ter autonomia ou não pode? Né? Na dança, às vezes, isso aparece, mas às vezes não, depende do estilo. A dança contemporânea, às vezes, aparece mais, no clássico aparece menos, talvez, dependendo de como você aborda isso. No Pilates, né? Hoje em dia, a gente tem a luta do clássico e do contemporâneo, quem não é. Isso pode, a criatividade pode aparecer. Eu posso misturar as técnicas, então? Se eu estou falando que eu quero ser eu, agora eu quero fazer um toque que eu aprendi que funciona para mim, pode ou não? Né? Eu posso ensinar o meu aluno que ele também pode pedir o que ele quer, tudo dentro, lógico, de uma ética, né? Que todos temos, uma ética de aula, uma ética do ensino, uma pedagogia, né? Também. Mas o que pode, e a gente, às vezes, esse questionamento está em mim, eu acredito que a gente tem falado muito em democracia. Vamos viajar nessa pergunta, a Lê vai colocar, eu nem sei o que ela falou, às vezes ela complementa isso, às vezes ela vai para outra beirada. Vamos dar uma ouvida na G, e a gente continua nesse papo. Sim. Lê, Opa. É o 7, né? Ok. Tá todo mundo vendo? Ok. Vamos falar agora aqui do corpo pós-pandemia. Que clientes que a gente tem encontrado nos nossos estúdios? Eu tenho visto, e a gente tem a felicidade de acompanhar muitos clientes há mais de 10 anos, e a gente vê pessoas cada vez mais preocupadas com o bem-estar delas. Isso alegra muito o meu coração, principalmente porque o meu foco está ali, né? Em trabalhar a vitalidade, o bem-estar delas. Mas eu também percebo que tem muita gente que passou por muitos problemas, mas que já voltou ao piloto automático. Então, não vejo uma grande transformação mental em massa, e sim algumas pessoas que foram impactadas, que de repente perderam entes queridos, que sofreram muito com o isolamento e que perceberam o valor e conseguiram medir isso, a importância da atividade física, do bem-estar na vida delas. Então, para essas, ok. Mas, com dor no coração, eu te falo que eu acho que isso não é geral, assim.
Isso é muito pequeno e é por isso que a gente tem que ser sempre os semeadores de bem-estar, porque é um trabalho contínuo. Jesus, olha aí, gente. Agora, né? Não é na democracia, né? Vamos. E aí, né? Vou passar a bola imediatamente para a Carlinha, não quero nem falar nada. E aí, Carlinha? Pois é, né? É uma coisa que depende, é tão singular, depende tanto de cada um, né? Eu acho que o trabalho que a gente realiza, esse grupo em especial que a gente conhece tão de perto, é um trabalho de geração de autonomia, né? É um trabalho que quer fazer que quer que esse entendimento corporal seja realmente interiorizado como uma responsabilidade de cada um, não numa transferência de responsabilidade para o educador, ou para o instrutor, ou para o terapeuta, ou, né, para quem quer que seja. Mas a gente sabe que isso é um trabalho de construção. E também nesse processo democrático a gente sabe que nem todo mundo está pronto e maduro ainda para isso. Então é necessário respeitar o tempo de cada um. E, de novo, o tempo, né? Não dessa vez o tempo temperatura, mas o tempo tempo e espaço, né? Que faz com que as pessoas possam amadurecer. E aí eu vou aproveitar esse gancho para entrar numa outra pergunta que tem a ver também com o que o Natan trouxe antes, e são esses processos de ansiedade, e o que a Marcinha falou também, o quanto que fomos afetados e somos afetados por tudo, mas principalmente pelas redes sociais, né? Principalmente por esse mundo virtual que o tempo todo está correspondendo às expectativas do mercado, né? Então, o mercado, seja ele quem for, né? Ele está por trás de fazer com que a gente responda rapidamente aos impulsos e principalmente às mudanças. A gente está agora muito mais todo mundo presente no ambiente virtual e sabe a velocidade que as coisas mudam, né? E aí eu queria trazer esse questionamento e eu vou deixar aqui agora para inverter um pouco a ordem, deixar aberto para quem queira responder sobre isso, para quem quiser responder. Mas, assim, na minha perspectiva, eu sinto que o mercado faz com que a gente tenha que responder na velocidade que não é nossa, mas é sim a velocidade de corresponder a uma expectativa. Aquilo que todo mundo está fazendo, aquilo que é da hora, aquilo que, enfim, mudou. Ontem era de um jeito, hoje já não é mais. E o que eu faço? Eu mal tenho tempo de me adaptar, eu simplesmente respondo automaticamente. E isso vai criando um padrão de ansiedade, um padrão de resposta sem elaboração. Isso a gente sabe quanto que isso é nocivo, a gente entende quanto que isso vai criando lugares de automatização, né? E como que isso faz um imprint também no modo de ver o mundo, no modo de viver a vida e, enfim, os desdobramentos sobre isso. Então, eu queria que vocês aí levantassem a mão para dizer quem quer falar sobre essa elaboração e esse tempo de resposta que o mercado nos impõe, que as redes também nos impõem. Marcinha. Eu acho que isso é uma coisa muito importante aqui, a gente está falando, né? E aí eu vou falar, mas eu queria dizer uma frase de um pensador atual sobre essa questão, né, do nosso corpo, do nosso movimento, dentro dessa lógica extrema do capitalismo neoliberal, que são o quê? É o nosso público médio, né? O nosso público médio em todos os espaços aqui presentes, né? Que é o Byung-Chul Han, um chinês. A lógica do acúmulo, trabalho alienado, racionalização de mistério, burocratização dos gestos, monetização dos afetos. A estética está colonizada pelo econômico.
E completo com mais uma fala muito contundente, né? Que a gente tem sempre em mente o que é que essa gira forte em torno do campo social resulta no movimento, na ansiedade, nas questões que são emocionais e corporais, né? A Angel sempre dizia que na escola, né, que ela tem uma visão que o corpo ele é sômato-psíquico, né? Ele vai primeiro recebe o impacto no corpo, depois é que a gente elabora. Ela sempre tentou trocar esse termo para a gente também ter sensibilidade de entender que as propostas que temos corporais elas precisam estar também ligadas holisticamente com esse meio, né, com esse entorno. E aí eu vou dizer aqui mais um trechinho pequeno, mas que ele resume um pouco, talvez, das nossas preocupações com esse nosso público médio. Essa fala é de um rapaz que a gente tem conversado muito, que é o Danilo Patsdorf. Ele vai falar o seguinte, ó, mais eficaz do que vigiar, punir e explorar o corpo dócil contra sua própria vontade, o neoliberalismo descobre que é possível monetizar os desejos, as angústias e os prazeres, até então cerceados pela produção capitalista liberal. Assim, o paradigma do corpo-máquina, que vem desde a modernidade, né, um corpo repetitivo e tal, demasiadamente mecânico e apático para descrever seus próprios desejos compulsivos, que agitam esse sujeito neoliberal que quer comprar e consumir felicidade o tempo todo, é substituído por uma espécie de zumbi hiperativo. Esse zumbi hiperativo é isso, eu tenho que responder às redes sociais, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que tudo, eu tenho que produzir, eu sou, né, o Uber de mim mesmo, né, eu sou o meu autoinvestidor, tudo isso misturado, né? E que tudo consome, mas não digere, sem qualquer avaliação dos efeitos de suas ações sobre sua vitalidade, sua própria vida e o seu entorno. Então, o retorno a essa consciência, eu puxo isso porque o foco do trabalho angioviana é a conscientização do movimento, é a ação do corpo, para que você se sinta bem no corpo que você tem, no momento em que você vive, em que você possa expressar e ser o que você deseja a partir desse conhecimento, o que você pode hoje, que isso te dê felicidade. Então, expressar é um dos canais que ela nos propõe pedagogicamente. É uma proposta profissional e pedagógica. Mas o que acontece? A gente está aqui em adultos e conversando sobre adultos, mas o campo da educação do corpo ele tem um reflexo, impacto gigante nas crianças atuais, aquelas principalmente nascidas na pandemia, que estão agora nas suas escolas sem conseguir socializar. Ela não está tendo um conjunto. Então, claro que nós aqui, profissionais, estamos dizendo, eu tenho que caminhar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer o meu momento particular, né? E a criança, qual é? Não tem. Ela também não consegue se encaixar. Então, eu agora, como tenho esse estudo dentro da educação, vejo desde a criança mais velha e o adolescente com problemas dificílimos de socializar. E como que a sensibilização do corpo e do contato com o outro também é um foco da nosso fazer. A proposta em estar colocando essa necessidade do encontro com o outro, o seu limite, o do outro, isso está tudo muito difícil. Crianças que são nascidas na pandemia, que estão com 2 anos, 3 anos agora, elas não conseguem socializar na turma. Os adolescentes, idem. Os adolescentes com questões emocionais pesadas. Eu trabalho em escola, pego o ensino médio, eu tenho casos de alunos com traços suicidas, né? Muito mais do que eu já tive, o índice é muito alto. Então, quer dizer, o teor dessa nossa conversa aqui, eu espero que a gente volte a ter outros assuntos, outros momentos, para a gente se falar sobre o que são essas nossas observações, né? Do profissional que está de frente, que precisa ter esse cuidado, e do nosso
aluno, público e cliente? Difícil. Difícil. E esses serão os corpos do futuro, né? E são esses corpos que a gente vai lidando, senão nós, os próximos educadores, né, que vão precisar receber esses corpos com essa marca, né, tão importante, né? Obrigada, querida. Alguém mais quer falar? Gel, Natan, Dri? Rapidinho, assim, só para pegar carona na Marcinha também, e no que já foi dito, eu acho que a feitura do espaço, a minha percepção é que esse reunir-se, né? Esse fazer dos espaços em que a gente ocupa, espaços de troca, né? De furar a bolha um do outro, de ter esse contato, eu acho que então muito mais do que ir para meu estúdio de pilates e terapias corporais, receber isso, ou meu espaço na faculdade, na escola de dança, receber esses meninos e dar a minha aula, e talvez tentando fazer uma coisa bem assim aberta do meu cotidiano. Eu acho que mais do que isso, a minha luta frente a essas colocações tem sido de entender como transformar esses espaços e práticas nesses espaços ricos de vivências, de convívio, né? Até outros que não só o convívio da técnica, da terapia, da aula de dança. Não, eu faço minha aula de dança e vou embora porque eu já estou no meu celular, e eu fico, e eu já vou e já saio para o meu mundo. Então, como que a gente pode fazer isso, né? De transformar os nossos espaços. E muitas vezes eu preciso de grandes espaços para que isso aconteça. Não sei se eu tenho esse espaço ou não. É uma luta atual, mas talvez seja um caminho, não só do sentir, do fazer sentir naquela hora, mas dessa interação que ela pode parecer até boba, né? É um lugar de um café, é um lugar de um papo, é um lugar de um desabafo, é um lugar de um carinho. Esses lugares, eu acho que o não lugar, né, do Marc Augé, a gente tentar cada vez mais ter lugares realmente especiais para essa interação. Talvez seja um caminho, né? Eu não sei se mais alguém quer falar sobre esse tema. Senão, a gente pode já começar a falar, por conta da hora, da tendência para 2023, né? O que vocês acham? Acho que já é uma boa hora para a gente começar. Carlinhos, eu posso só linkar, Pode, fazer querido, um adendo? claro. Porque tem umas coisas que eu venho percebendo bastante. Por exemplo, a Márcia falou das crianças, eu tenho uma mocinha de 9 anos de idade e que, logicamente, vem sofrendo muito com essa questão, né, do lockdown e agora essa volta gradativa e tudo mais, mas eu percebo que, e aí já pensando para o que vem pela frente, a gente tem que lembrar primeiro o seguinte, né, com a pandemia, a procura por tecnologia aumentou absurdamente. As empresas não estão conseguindo nem fabricar microchip, né? Tá com escassez de microchip, que interfere até no valor final do carro 0 quilômetro, para ter uma noção de como essa coisa está complexa. Os computadores estão vindo cada vez mais deficitários em características por falta de microchip. E isso indica o quê? Que a necessidade de estar em casa e ocupar a cabeça fez com que as pessoas buscassem a tecnologia, e a tecnologia teve que correr os pensadores, né, do que é moderno. E isso nos traz assim uma coisa que a gente tem que pensar e analisar friamente, que é mais tecnologia, maior tendência de pouco movimento e pessoas mais isoladas, e isso é o que se caminha para. O Bittar falou agora dessa coisa da busca pelo encontro, né? As pessoas se encontrarem com outras pessoas, e a ideia de furar a bolha. O contrário está acontecendo por causa das redes sociais, né? As pessoas estão buscando pessoas que pensem igual e que não queiram trazer o contraditório,
né? Então, as pessoas acreditam nas mesmas coisas, às vezes coisas que estão fora da realidade, e isso, a rede social, ela alimenta, retroalimenta, e isso acontece cada vez mais. Eu acho que não precisa dizer muita coisa, a gente está vendo como o Brasil está. Uhum. E aí, para onde é que a gente vai? Será que nós, como educadores do movimento, nos nossos nichos, será que a gente consegue transpor essas barreiras? Como é que vai ser, né, as alternativas para a gente conseguir transpor essas barreiras? Eu acho que é o que vem pela frente, né? Obrigada, Natan. Você sabe que eu assisti uma aula com uma indiana que falou sobre um aspecto que, depois que a gente escuta, parece que é óbvio, mas até eu escutar e entender toda a construção que ela fez, ela falava principalmente sobre trauma e sobre a relação entre trauma e crise climática. E aí, assim, nossa, como é que vai se relacionar? Como é que as coisas se relacionam, né? Nesse lugar de total degradação ambiental, né, com o trauma. Então, ela vai traçando essas construções, vai fazendo uma narrativa muito coerente, falando, inclusive, sobre quem são os perpetradores, né? Quem são as pessoas que mantêm esse lugar de devastadores. São pessoas que provavelmente respondem a seus próprios traumas de forma a perpetuar isso com o meio ambiente ou com a falta de respeito com o outro, invadindo e comendo, literalmente, comendo a terra, comendo as florestas, comendo tudo o que está pela frente, né? Porque são pessoas que estão ali destruídas internamente, mas não fazem contato com isso, então elas vão destruindo tudo que está pela frente, né? As relações não têm valor nenhum, porque ela está oca, mas não sabe. E aí tinham muitas pessoas, umas 300 pessoas na aula, e as perguntas todas eram desse tipo, assim, mas e aí, se essas pessoas não se dão conta, como é que a gente pode furar essa bolha? Como é que a gente vai conseguir mudar as coisas, mesmo que num ritmo lento? E aí ela falou uma coisa que me tocou muito profundamente, porque nesse momento de grandes projeções a partir da internet, a partir daquilo que a gente pensa que alcança o mundo, né? Porque antes aqui cada um de nós estava no seu lugar, no seu bairro, na sua cidade, não é? A gente viajava para dar curso, construía essas pontes, sempre construiu, mas verdadeiramente o que a gente atingia era um público local. Mas depois da pandemia isso virou mundial, né? Então todo mundo acha, e as redes sociais alimentam isso, né? Todo mundo acha que agora o sucesso local, sucesso entre aspas, né? Ou a projeção local já ficou pouco para uma coisa que pode ser global, né? Então, assim, isso também é uma transferência de expectativa que faz com que a ansiedade, se você não atinge globalmente, então, isso vai fazendo com que a gente crie mais expectativas e se esforce mais. Mas nesse momento onde a gente vive isso tudo, ela falou assim, a solução está em reunir e cada vez mais falar para pequenos grupos. Então, se você fala sobre isso, sobre essa importância do trauma, para 4 pessoas, se você fala para 5 pessoas, se você está ali no seu ambiente, podendo falar e dizer que sim, os traumas acontecem desse jeito e fazer a sua própria narrativa para conscientizar pequenos grupos. Então, assim, como eu acho que sair da bolha, né, é voltar, olha que coisa incrível, é voltar para aquilo que é a nossa essência, é trabalhar na nossa comunidade, é poder cada um fazer o seu papel familiar, um grupo de amigos, e construir isso, porque se cada um assumir essa responsabilidade, isso se espalha tal qual as redes sociais. Então, tal qual a projeção que as redes sociais nos propõem, né? Então,
A gente não come um prato de mingau quente todo de uma vez, né? A gente vai criando estratégias e vai comendo pelas bordas. Então, eu acho que isso é uma mensagem muito interessante que me tocou muito, porque é isso, quando a gente pensa num mundão da internet, a gente fala, nossa, gente, e pensa no governo, e pensa no mundo, né? E pensa nessas construções tão avassaladoras, como é que a gente se move aí, né? Então, voltar para esses pequenos grupos vai fazendo com que a gente se potencialize nos nossos lugares, né? Dentro dos nossos estúdios, nos nossos pequenos grupos, e essa construção, ela tem poder, ela tem potência. Então, queria deixar isso que me toca compartilhar com vocês também, porque acho bem pertinente. E aí a gente já entrou, hein? Já entramos, né? Segue aí, Drico. Carlinha, a Ju tinha levantado a mão, eu vi, foi a Ju, não sei se eu vi outros de vocês, meninos. Então, Ju, fica à vontade. Depois a gente pode colocar a G também, a G tem uma fala legal, né, Carlinha? Então, à vontade, Ju. Obrigada, Adriano. Me chamou a atenção o que os dois falaram, tanto você, Adriano, quanto a Carla, como furar a bolha, né? Eu percebi isso bastante, os corpos pós-pandêmicos, né? Eu senti que as pessoas, elas voltaram muito pouco tolerantes, assim. Claro, lembrando, né? Eu estou em outro país, eu estou numa outra sociedade, de certa forma, trabalho também com uma camada da sociedade um pouco mais privilegiada, então talvez essa questão da intolerância também vem um pouco dali, de, olha, eu não quero compartilhar o meu espaço aqui com ninguém, tá? Nossa aula é privada, não tem ninguém mais aqui, né? Ninguém vai entrar. E com o tempo passando e as coisas se normalizando e o estúdio voltando a ser o que foi, onde você tem um espaço grande, onde profissionais vão estar com seus alunos personais, né, privados, né, e compartilhando aquele mesmo ambiente, claro, né, com cuidado, com higiene, mas é hora de voltar. Eu estou falando isso de alguns meses atrás, né? Infelizmente, precisamos voltar. Então, essa falta de tolerância, ela foi virando, às vezes, até uma falta de educação, assim, que eu vi certas brigas na minha frente, né? E aí, como é que a gente pode voltar? E tem a ver com o que o Adriano estava falando, né? Como criar essa conexão de novo? Porque essa tela aqui, ela segregou muito, né? Todos, né? De certa forma, né? Para alguns, muito mais duramente do que para outros, né? Então, eu acho que o contato físico, o toque, né? Nada pode ser mais importante do que isso. Então, você voltar, eu estou tendo muita experiência com alunos privados agora, pela forma que a minha vida profissional está se encaminhando, muito mais do que grupos como eu tinha antigamente. E eu acho que a interação semanal, o tentar entender aquela pessoa como um todo, não só um corpo em movimento, mas a essência dela, né? E tentar entender e, de certa forma, trocar, isso faz a diferença aos poucos, né? Eu tenho um pequeno grupo, e é uma história engraçada até, porque já vem de muitos anos, né? Esse pequeno grupo, são 4 mulheres já de meia idade, e uma delas muito séria sempre, muito religiosa dentro da religião dela, sem muitos sorrisos, sem muita... Mas, olha, com o tempo, né, e principalmente agora, depois da pandemia, ela foi se soltando, ela foi se liberando. Hoje em dia ela conversa com todo mundo, e não é aquele grupo, né, aquele pequeno grupo de 5 que somos, né? E um dia veio com batom vermelho, já uma pessoa veio com uma aura diferente. Então, eu acho que a gente agora tem que... É claro que isso aqui é maravilhoso, senão não poderia estar conversando com vocês por conta da distância. Eu acho que isso veio para ficar, mas eu acho que nada mais fura a bolha do que o toque humano, né? E a transmissão energética que existe ali, né? E eu acho que nós, como educadores, eu acho que isso faz toda parte também, né? O entender, né, daquela pessoa que está ali na sua frente, tentar entender por que tem tanta intolerância ali, né? Como é que eu posso achar
uma brecha, né, para tentar plantar uma sementinha e mudar um pouquinho esse mindset, né? Como é que eu vou, como educadora, né, tentar ajudar nisso e me ajudar também, porque eu também posso entrar numa forma meio intolerante, mas não me recuso, tento me analisar, tento lembrar que precisamos não nos deixar envenenar. E eu acho que demais, né, a rede social em demasia, ela faz isso com a gente, né? Ela faz a gente perder um pouco da noção, né? E a expectativa fica muito grande. Então, isso é um veneno, né? Mas como você tem um momento realmente presente, né, de troca de seres humanos, né, num movimento, num aprendizado, num insight, é aí, né, que a gente vai achando, né, os espaços, né, para tentar modificar um pouquinho, que no final das contas nós, os educadores, a gente está aqui para tentar fazer com que as próximas gerações continuem fazendo isso também, e aí a gente vai movendo a roda, né? É isso, Carlinha, obrigada. Muito Obrigada, Adri. interessante. Uau, Obrigada. me deu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma esperança, né? Mas, gente, é uma super responsa, né? Estamos preparados, né, meninos? Um dá a mão para o outro, estamos preparados. Então, eu vou pedir para nossa querida Lê colocar a G, para a gente curtir um pouquinho a G+, né, Carlinha? Sim, sim. Depois a gente abre A última pergunta, a última resposta da G. Obrigado, Lê. Obrigado, Carlinha. Obrigado, Ju. Dá para ver, gente? O que deve ser tendência em 2023? Eu acho que um bom lugar é a gente olhar para onde o Colégio Americano todo ano lança uma lista das 20 atividades top, sugere. Infelizmente, faz anos que o Pilates não está mais naquela lista. O yoga já esteve, saiu e voltou com tudo, mas essa lista fala muito em atividades com o próprio peso do corpo, e daí o Pilates entra ali, né? Atividades físicas que a gente trabalhe consciência, o Pilates entra. Atividades ao ar livre, também. E atividades que a gente possa desenvolver bem-estar, qualidade de vida, consciência corporal, principalmente as focadas para a terceira idade. Então, eu vejo o método Pilates em todas, mas também vejo outras modalidades que eu trabalho, como o método Garuda e o yoga. E para bons profissionais, sempre haverá trabalho. Não tem crise para quem faz uma boa entrega. Para quem olha para o cliente, entrega resultados para ele. Bacana, G, colocando aí o que o Colégio Americano traz, né? Uma perspectiva assim, fala muito do que a gente já falou, né? De um modo mais aberto, mas assim, essa coisa das atividades em lugares abertos tem sido até voltado um pouco atrás. Aqui em Goiânia, onde eu estou, tem acabado, as coisas ao ar livre têm acabado. A volta da tecnologia das academias e o que eu posso encontrar né, de equipamentos que eu não posso ao ar livre, isso tem ficado mais forte por aqui. Não sei com vocês aí também, mas eu passo a bola para vocês. Queria ouvir um pouquinho da Gel, do Rafa. Nathanael falou um pouquinho, talvez possa falar mais. A Ju falou, Marcinha. Tá faltando 5 minutinhos. Vai fechando aí. Rapidamente, Rafa. só pegando o gancho que Ju falou, assim, da coisa do... Eu acho que a gente criou muito a bolha, né, com a coisa da pandemia. Então, a gente acessava conteúdos que nos interessavam, a gente sempre acaba sempre tendo contato com pessoas com o mesmo interesse, né? Então, a gente foi se isolando cada vez mais. E eu acho que o que fura a bolha, como o Ju falou, não só o contato, mas porque a gente vai acabando perdendo muito filtro, se isolando, né? Ficando sozinho e conversando sempre com as pessoas do mesmo interesse. Então, eu acho que a coisa que fura a bolha mesmo é o trabalho em grupo.
é o trabalho com pessoas diferentes, né? Eu tenho poucos alunos assim de trabalho individual. Eu gosto de trabalhar em grupo. E agora, nesse momento tão polarizado que a gente está, né? Ou é direita, ou é esquerda, ou é contemporâneo, ou é tradicional, né? Está tudo muito polarizado, uma coisa ou outra, é rosa ou é azul, é homem ou mulher. Não existe mais essa mescla. Então, colocar numa mesma sala pessoas com opiniões diferentes, que estão ali com o mesmo objetivo que a saúde e bem-estar, né? E fazer com que isso tome esse rumo é uma administração de tempo e de ânimos também, né? Ali dentro da mesma sala. Então, eu acho que o grande coisa é se tornar mais sociável mesmo, né? A gente trazer mais gente para perto, fazer coisas com mais gente, grupos, porque um contagia o outro, né? Isso, acho que quem trabalha com grupos, acho que a grande maioria dos professores de educação física, os professores de dança, a gente trabalha com um público maior, né? E eu vejo muito benefício disso, né? De um enxergar no outro a dificuldade do outro, né? De ver que, olha, eu também consigo ir naquele lugar. Então, eu acho que para o ano que vem eu quero mais grupos. É isso que eu desejo para o ano que vem. Mais grupos, mais gente junta, presencialmente, inclusive a gente junto, que eu já falei isso. Para o ano que vem a gente tem que estar junto. É o projeto, estaremos juntos, várias formas diferentes, né? Um projeto, super projeto. Gel, quer falar um pouquinho das perspectivas para ano que vem? Quero. Eu estava aqui pensando muitas coisas, eu acho que talvez pode sair muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou pegar esse gancho de Rafael e vou falar de uma experiência que eu tive há 2 semanas atrás aqui, que o Natanael estava comigo, mais um profissional do Rio de Janeiro, que é o Fernando Albernaz, e a Taíra, que é uma colega, a Taíra Mello, né, que é uma colega da Polestar, né, que foi também educadora da Polestar, hoje em dia ela já não está mais. Eu organizei um congresso aqui em Salvador, foi um congresso pequeno, e tínhamos 2 profissionais de uma linha, né, que as pessoas rotulam como clássico, e eu, Taíra mais livre ainda, porque ela entrou com uma abordagem bem científica, falando sobre fáscia e pilates, e eu, a sensação que eu tinha é que eu estava no meio, intermediando um lado e outro, porque eu tive acesso a conteúdos distintos. E o que eu posso dividir com vocês, que eu saí com um saldo desse encontro, que foi muito interessante para mim. Durante a pandemia, eu precisei mergulhar profundamente no que eu estudei, né? Nessa bolha que hoje chamam de Pilates tradicional, Pilates clássico. Eu precisei porque eu tenho como foco, toda vez que eu vou me dedicar a algo, eu preciso realmente mergulhar profundamente, sem julgamentos. Tipo, eu preciso vivenciar aquilo, eu preciso observar o que aquele educador tem para me passar, experimentar, aplicar aquilo do jeito que foi me passado. Claro que eu vou fazendo as minhas reflexões, mas eu gosto de fazer aquilo, eu me abro realmente para receber informação. E nesse congresso eu entendi, eu fiquei um pouco confusa, tá, gente? Eu fiquei no meio dessa confusão toda, querendo saber quem é Georgia, o que é que eu vou trabalhar. Meu Deus, eu vou me tornar uma profissional de formação clássica, eu vou começar a dar treinamentos clássicos, eu vou continuar na linha do raciocínio crítico, que a Polestar apresenta muito bem, eu não vou fazer nada disso, eu vou trabalhar com alguma outra coisa. Eu fiquei meio perdida, gente. E foi durante muito tempo isso. Conversei com vários de vocês aqui. E nesse congresso eu pude perceber, foi um estalo assim muito rápido eu fiz. Eu observei os meninos, os workshops, porque a gente estava todo mundo na mesma sala.
E eu tenho essa... Eu acho que foi um treino que eu desenvolvi, acho que Rafa vai me entender muito bem, e Adriano também, porque Adriano já foi nosso colega dentro do grupo de educadores, mas Rafa ficou mais tempo, e ele sabe que existiam profissionais de todas as linhas, né? E linhas que eu digo assim, profissões diferentes, educadores físicos, bailarinos, fisioterapeutas, terapeutas corporais, e eu era intermediadora, eu era a pessoa que estava dirigindo o grupo ali, eu precisava ouvir um lado, ouvir o outro, e em certo momento tentar encontrar o equilíbrio de um lado para o outro. Eu vivi isso por mais de 20 anos. E nesse momento do congresso, eu falei, e uma observação, eu sempre aceitei muito as coisas assim, eu sempre ouvia muito o fisioterapeuta, o que ele tinha para trazer, o educador físico, o bailarino, o meu colega. Então, quando eu entrei no congresso, eu tive a mesma postura. Eu observei o workshop do Natanael, aprendi muito com ele, fui pegando aquelas coisas ali. Eu vivi aquele momento, depois Taíra veio com a fáscia, depois o Fernando veio, e aí eu tive a plena certeza de que eu quero continuar intermediando e tentando fazer com que esses polos se aproximem, porque eles estão muito separados. E foi nítido para mim aqui ver isso, tanto de um lado quanto do outro, porque eu conversei com todos eles depois. E eu, sinceramente, desejo, de coração, que as pessoas comecem a se aproximar mais de todas as linguagens, porque eu não vou conseguir, eu digo isso, né? Eu não vou conseguir me colocar numa casinha. Eu vejo a importância de você treinar o hands-on e você ter aquela coreografia, eu vou chamar de coreografia, porque é uma coreografia, né? E é um dueto, porque você cria uma relação com o aluno e você vai guiando aquele aluno e você... Dueto não, às vezes é um trio, porque você também tem a relação com o equipamento. Seu pé toca ali, sua mão está ali, enfim. Então, você cria aquela coreografia a três, que é bacana, principalmente para quem está começando a estudar o método. É importante ele saber onde tocar, como se posicionar, mas eu também não consigo me ver só naquele trabalho. E aí eu trago de volta o Gyrotonic. Hoje, a linguagem tátil, né, que eu acho que é mais potente das técnicas que eu estudei, porque eu sei que existem outras, é a linguagem do gyro. O hands-on do gyro, eu acho que é assim, inigualável. Eu nunca vi. A gente aprende muitas guianças, né, através da mão, e o nosso corpo vai junto com o do aluno. É belíssimo o trabalho. E eu acho que se a gente consegue unir essas linguagens dentro do nosso trabalho, da nossa essência, vai ser mais rico. Então, o que eu desejo é aproximar essas pessoas cada vez mais, participar de encontros assim, onde eu vou poder me colocar e passar um pouquinho do que eu vi de um lado, do que eu vi do outro lado, tá? E aproximar esses profissionais. Então, é o que eu desejo. A ciência, ela precisa... ela entrou o Brasil entrou, o Pilates entrou no Brasil pela ciência, porque a Polestar foi uma escola muito forte no Brasil. Mas hoje a gente está voltando à origem, que é interessante voltar a essa origem. Como reconectar essas duas coisas com respeito, como a gente caminhar com a origem, mas lembrando que a ciência está ali, a ciência do movimento, ela está ali para potencializar tudo o que Joseph Pilates deixou como legado. Eu estou falando do Pilates, mas isso se aplica na dança, no gyro, em qualquer técnica de movimento. Mas eu estou trazendo o Pilates porque é um campo de atuação muito forte para mim. Então, é isso que eu desejo. Hoje, inclusive, cedinho eu falei para Adriano que eu queria conversar muito com ele, porque eu acho que ele vai me ajudar muito nisso também. É isso, gente. Vamos conversar, sim, Gé, vamos conversar com você. Obrigado pela sua opinião, seu carinho. Marcinha, queria ouvir você mais. Márcia, vou te contar, hein, Márcia? Bom, querida, eu também, mas eu tenho certeza que a gente vai se ver novamente. Eu estou aqui pensando em tudo que foi dito, eu acho que a gente está se cuidando quando a gente se encontra, se fortalecendo, porque realmente eu acho que a gente está na linha de frente dessa questão que é muito grave socialmente, do retorno às comunidades. Eu estava aqui pensando que todas essas propostas dos encontros, elas são fundamentais para a nossa cidadania e para a construção de uma sociedade melhor. Eu não estou assim querendo aqui falar coisas inatingíveis, não, porque é exatamente como a Carla disse, é no pequeno que a gente vai conseguir esse macro.
Então, esse retorno aos encontros e de qualidade sensível me remetem a pensadores da arte-educação lá do outro século, do outro milênio, como Ana May Barbosa, a Feiga Ostrauer, justamente desse fazer uma sociedade sensivelmente, um coletivo sensível. Isso engrandece muito o que está em torno, o que nos adoece e o que nos faz sentir saudáveis. Então, o trabalho corporal para que a gente tenha um maior desempenho encarnados nessa vida é aqui a nossa missão. Mas essa nossa vida é no social. Esse campo social é o objetivo final desse bem-estar nesse corpo que a gente cuida tanto, né? Dos nossos alunos, dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Mas eu penso que nós também, enquanto uma rede, temos que nos nutrir. Então, a Feiga dizia, né, um ser sensível, social e criativo. Né? É um ser humano que nunca vai perder a sua sensibilidade, apesar de todo esse estresse que a gente tem vivido dentro do campo do neoliberalismo, esse estresse psicológico que a gente sofre, né, que nos deixa tensos, né? Todos os nossos corpos que pegamos, eles têm essas algias, esses encurtamentos, porque são formas de encarar essa vida, né? Que eles vão somando ali uma armadura para poder encarar essa vida árdua que a gente tem na nossa contemporaneidade. Mas o ser humano, que é sensível, ou que seja, ele se nutre de arte, de encontro, de afetos, né? Que esses espaços coletivos sejam belos, com uma estética do belo. Do belo que eu digo é do encontro, do afeto, das exposições, das expressões artísticas todas, que possamos fruir isso. Agora, o ser criativo, criativo na sua própria vida, não se deixar engessar e se tolir de coisas, não se confinar enquanto ser pleno, criativo. Então você canta, você pinta, você dança, você caminha, você desliza, como o Rafa, você vai fazer da sua vida o que for melhor. Angel nos dizia sempre, faça o que você mais gosta. É cozinhar? Vai te nutrir. Vai te deixar num corpo feliz. Faça, você gosta de fazer um tricô? Faz. Você pinta, você dança. Tem que fazer. Porque a felicidade ela está exatamente abaixo da derme. Ela pulsa ali. Então, se a gente não tem um macacão de felicidade em volta, a gente vai se confinar. E o confinamento é o que a gente pega no nosso consultório, na nossa sala de aula. Você está sempre abrindo os espaços internos, as articulações, a musculatura, o tendão, o ligamento, para ele ter uma atitude plena. Então, nutrir esse profissional que está nessa linha de frente é a nossa missão. A gente forma professores, artistas, educadores, mas o ser sensível, criativo e social se completa lá, no social, você levando todos esses atributos para você ser em você mesmo uma experiência viva do que você prega, uma experiência real da sua inserção nesse mundo. Então, você é a sua, né, é seu projeto maior. Seu projeto, seu foco maior é você mesmo agindo aí. Eu amo trabalhar nisso e eu vou fazer isso dessa forma plena. Para eu continuar amando, eu não posso ser um escravo do negócio, eu não posso ser um executor superficial, eu vou ter que estar imerso no que eu estou dizendo. Então, isso aqui, eu fecho aqui minha fala agradecendo demais vocês todos, achando que é primordial a gente se encontrar novamente, tá? Muito obrigada, Carlinha e Adriano, por fazerem esse encontro, e eu sei que é uma promessa de continuidade. Muito obrigada a presença de todos, viu? Um grande beijo. Obrigada, meu bem, obrigada, participação super especial. Marcinha, e exatamente a gente está sempre, né, na questão muito dual, porque é exatamente essa opressão dos corpos, né? Então, também da fala que às vezes surge de que não vamos falar de política, né? Mas os corpos são políticos, né? Eles são sociais e políticos, então não tem como a gente se retirar desse lugar, porque é desse lugar de opressão, não é, que faz um caminho exatamente oposto ao que a Marcinha acabou de colocar, né? Então,
entender e assumir e cada vez mais dar poder e potência para a nossa singularidade, para o que somos, seres criativos, seres coletivos, seres sociais e políticos, para que a gente cada vez mais possa se apropriar desse lugar, né? Sem querer ser igual a ninguém, sem ter que ser o que está na onda, né? O que está na hora, o que está na roda. Então, é esse lugar que eu acho que, enquanto educadores, temos a responsabilidade de construirmos em nós mesmos, porque a gente só passa aquilo que a gente tem. Não é não, gente? A gente só consegue ensinar aquilo que nos afeta, aquilo que nos atravessa. Então, esse lugar de elaboração daquilo que somos, seres criativos e felizes com a nossa escolha, né? Porque é um privilégio maravilhoso a gente poder seguir trabalhando durante tantos anos com o que escolhemos, com o que nos faz feliz. Então, abdicar dessa alegria por outras questões, né? E a gente vê isso, né, gente? Notoriamente isso aparece em algumas situações onde a gente se obriga a fazer mais do que dá conta. Mas também tudo bem, né? Porque a gente está o tempo todo fazendo curvas, né? Então, se foi assim ou se é assim agora, daqui a pouco eu preciso só... O risco é ficar lá no alto da curva, né? É se enrijecer e não se ver nesse lugar de enrijecimento, né? Mas é poder fluir nessa dinâmica. Então, eu também aqui vou fechar minha fala e vou deixar aberto para quem quiser compartilhar. Eu agradeço demais, meninos e meninas, demais a presença de vocês aqui. Então já vou pegar carona para agradecer também. Está na nossa hora quase, né? E dava para conversar milhões de horas a mais. Mas fica esse panorama. Eu acho que foi interessante ver mesmo esse 2022 e nesse momento quase final de ano a gente pensar 2023 e essa semente, né? Que fica mesmo. Eu me senti empoderado assim e cheio de amigos aí para seguir adiante, né, com pensamentos semelhantes e micropoderes mesmo, né, e crescendo juntos. Então, é agradecer. Muito obrigado também, novamente, gente. Então, é isso. Fechamos, então? Alguém mais? Acho que fechamos, então, né? Então, tá. Então, digamos 7, 8, né? 7, 8, vamos embora. Fechamos a nossa transmissão e Acho que abrimos todo mundo uma devia abrir próxima. o microfone, dar um tchau coletivo. Um tchau coletivo, Muito bom. gente. É a galera Muito nossa bom. Palmas. Obrigada. Valeu. Maravilhoso. Galera, foi ótimo, maravilhoso. Obrigada, Até meus breve. amores. Até Beijo. Obrigada breve, por queridos. tudo, gente. Maravilhoso. Até Um breve. beijo. Obrigada, Até. gente. Um beijo. Obrigada a quem veio assistir a gente também. Obrigada a gente dar Obrigada, notícias tchau. sobre a divulgação, viu? Desse conteúdo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, meu bem. Obrigada, Prazer. Marcinha. Prazer estar com todos. Um beijo. Prazer.